Início de ano é sempre uma época difícil na questão financeira, por causa dos impostos que precisamos pagar. E em 2022 a situação está ainda pior. Muitos tributos estão mais altos, como o IPTU, mas o contribuinte tem que ficar atento, porque há casos em que o aumento do imposto foi irregular. O carnê do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, já começou a ser entregue na maior parte do país. O valor arrecadado pelo imposto é investido pelos governos em melhorias das cidades. Este ano, o IPTU teve reajuste médio de 10% nos imóveis, reflexo da inflação do ano passado. Dona Elzimar já recebeu o carnê e teve uma surpresa. Em vista do ano passado, esse ano foi acho que uns 30% a mais. Vontade de nem pagar, sabe? Porque é muita coisa, muito aumento, muito imposto, sabe? Assim, a gente chega a um ponto que você dá vontade, você surta. O valor do IPTU é determinado por cada município, mas existem alguns indicadores que podem ajudar no cálculo. Um exemplo, imóveis localizados em esquinas são mais caros. A data de construção do imóvel também influencia no valor e a área total do terreno e da construção também são relevantes na hora de calcular o valor venal do imóvel. É importante o contribuinte comparar os valores cobrados no IPTU do ano anterior com o novo e levar em conta a inflação. Aqui no Distrito Federal, um supermercado percebeu que a cobrança do IPTU referente a 2019 não estava correto, porque as áreas total e construída que serviram como base para o cálculo não estavam de acordo com o documento do imóvel. O dono entrou na justiça pedindo a correção do valor do imposto. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal confirmou o erro e determinou que o governo fizesse a correção do cálculo do imposto e que o valor pago a mais pelo contribuinte fosse convertido em crédito. E é bom a gente ficar de olho, porque isso acontece com a frequência maior do que a gente imagina, viu? Para tirar algumas dúvidas sobre o assunto, eu converso agora com o advogado Ivo Gico. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Só um minutinho que eu não estou ouvindo o senhor. O senhor me escuta? Oi, boa tarde, tudo bem? Como é que estão as coisas? Agora sim, comunicação restabelecida. Boa tarde mais uma vez, agora sim. Bom, doutor Ivo, isso acontece com frequência, é bom o contribuinte ficar de olho ali, comparar os valores, se ele verificar alguma coisa errada. Qual é o primeiro passo? A quem procurar, o que fazer? Bem, sim, é extremamente comum mesmo porque os municípios lidam com literalmente milhões de inscrições, então a probabilidade de erro não é baixa. E se o inquilino achar um eventual erro, que ele entender no IPTU, o correto é que ele entre em contato com o proprietário, que ele é o responsável legal pelo pagamento do IPTU, para que o proprietário faça uma reclamação contra o lançamento do IPTU diretamente no portal. Aqui no Distrito Federal, você pode fazer isso diretamente no site. Em alguns municípios, talvez esse serviço não esteja disponível no site, seja preciso ir pessoalmente à prefeitura. Mas no GDF você consegue fazer isso online, basta você entrar no portal da Secretaria de Economia e apresentar a sua reclamação contra o lançamento. Tem um lugarzinho específico para isso. Lamentavelmente, supostamente, o prazo é de 30 dias após a publicação no edital do novo valor. O que quase ninguém lê, porque isso vai ser publicado no Diário Oficial. Então, é incomum que o contribuinte saiba disso antes de receber o boleto. Pois é, às vezes o contribuinte se assusta ali, ele não sabia que teve aquele aumento de forma expressiva e o governo ou o município começa a cobrar o valor retroativo. Nesses casos, aí a gente está falando de uma coisa mais complexa, a matéria precisa ser judicializada, né? Nesse caso, você não vai conseguir resolver isso pelo próprio site, vai ser necessário contratar um advogado e ajuizar uma ação para pedir a revisão desses valores, mas isso também é mais comum do que a gente imagina. Não é incomum que o contribuinte, seja o proprietário, seja o inquilino, apareçam na dívida ativa do município, de repente, sobre dívidas antigas, porque o município, ou a Secretaria de Fazenda, lançou dívidas que ela entende razoáveis sobre anos anteriores, apesar dos IPTU já estarem pagos. Nesse caso, imediatamente precisa de consultar um advogado. Quem está isento de pagar IPTU e em quais condições? Vamos lá. Quem está isento de pagar IPTU, em geral, é o idoso aposentado, pensionista ou beneficiário de assistência.
que seja possuidor de um único imóvel com área construída de até 120 metros quadrados, desde que esse imóvel lhe sirva de moradia, e ele não pode receber rendimentos de aposentadoria, pensão ou benefício de assistência social superior a 2 salários mínimos. Ou seja, a regra geral é para atender aqueles aposentados, pensionistas ou beneficiários de assistência que são da parcela mais carente da comunidade. E lembrando que essa isenção está limitada a um imóvel cujo valor da base de cálculo do IPTU de 2022 não exceda, aqui no Distrito Federal, R$233 mil. Né? Então, vale ressaltar que, em caso de falecimento do cônjuge, não será concedida isenção se não houver um processo de inventário transitado em julgado ou partilha extrajudicial registrada em cartório. Então, é um tipo de assunto que vale a pena consultar um advogado. Sim, tem muitos detalhezinhos ali, o processo é um pouco burocrático, quando você fala inventário, é um processo demorado, a beça, né? Bom, mas vamos lá, o inquilino ou o proprietário, quem é que deve pagar a conta do IPTU? Vamos lá. Do ponto de vista jurídico, sempre quem é o obrigado, quem deve pagar o tributo é o proprietário, porque é o imposto sobre propriedade. No entanto, é comum, e é o mais comum, inclusive, que nos casos de imóvel alugado, se coloque no contrato de aluguel, ou se combine entre o locador e o locatário, que o inquilino pague o imposto. E isso está previsto na Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.245 de 91, que tem essa autorização expressa, no artigo 22, inciso 7º, que o proprietário do imóvel pode adicionar uma cláusula no contrato de locação, informando que o inquilino deve pagar o IPTU, além de outras despesas, às vezes no apartamento, um condomínio, etc. Agora, se não tiver previsto expressamente no contrato, não tiver sido acordado entre as partes, aí eu reforço a responsabilidade do proprietário de pagar o IPTU, porque ele é o responsável pelo imposto. O nosso problema é que não é incomum que as pessoas façam contrato de locação oral. Então elas combinam, fazem e vão tocando isso da forma mais informal possível. E aí, num futuro, quando surge um litígio, aí a pessoa fala, mas eu também quero de volta o IPTU que eu paguei porque não está no contrato. Então, se você pagava, você é um inquilino, e você pagava, mesmo não estando previsto no contrato, a gente interpreta que, na verdade, esse era o combinado, tanto é que você estava pagando, e que, apesar de não estar expressamente previsto no contrato, está implicitamente previsto no acordo, e o acordo das partes é mais importante do que o que está 100% escrito. Maravilha, fica a dica aí, porque às vezes a gente assina lá, nem lê direito o contrato, né? Não sabe exatamente o que prevê aquelas letrinhas pequenininhas. Então vale aí até o acompanhamento de um profissional e a dica para ter atenção redobrada. Ivo, muito obrigada mais uma vez, viu? Boa tarde para você, até a próxima. Disponha, uma boa tarde. Tchau, tchau.